Imagine que você está deitado em sua cama de noite quando de repente você percebe que um vulto passa por debaixo da sua cama. Será que é sua imaginação, um sonho meio vívido, ou será que de fato há algo que você precisa ter medo? Imagine, por exemplo, também que você olha uma porta entreaberta entre a sua cozinha e seu quarto e você fica com aquela dúvida se há alguém te observando e um barulho acaba autenticando essa ideia para o lado mais negativo. Isso parece muito história contada para crianças, afinal, o bicho-papão nasce nessa ideia mais infantil para assustar os pequenos, para que eles acabem não saindo de suas camas. Mas será que realmente é só uma história? Mas antes de você olhar debaixo da sua cama ou até mesmo ver se não há nada escondido nos seus armários, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo teu que diz que é corajoso, mas quando assiste um filme de terror, dá para perceber que ele está um pouquinho mais tenso do que o habitual. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Boogeyman. Filme esse baseado num conto do Stephen King com o título O Bicho-Papão. Esse conto está no livro Sombras à Noite, inclusive eu vou dar uma prévia. Esse conto está num dos melhores livros de conto do Stephen King. Então, caso você não conheça a obra do mestre, queira iniciar por algum lugar, com toda certeza esse livro vale a pena e ele está no top 10 de diversas pessoas, inclusive do meu, como os melhores livros de contos de terror. Mas nesse filme a gente vai conhecer o Dr. Harper, um psicólogo que vive em sua vida de modo muito tranquilo com sua esposa, suas duas filhas, uma adolescente e outra criança, até que uma grande tragédia abala a vida de todos eles com a morte da matriarca num acidente bem horrível. Eis então que todos eles têm que lidar com o luto, e as coisas só tendem a piorar, afinal um cara muito estranho entra no consultório do Harper para contar um pouco sobre sua vida e começa a contar uma história muito sinistra. Acontece uma coisa bem pesada e estranha e é a partir desse evento que essas garotas, as filhas do Harper, começam a perceber que talvez haja uma entidade na casa, entidade essa que se esconde nas sombras. Essa entidade a gente vai descobrir depois no filme, que é o bicho-papão, mas não é essa ideia que você está imaginando do bicho-papão bobinho, não. Ele é bem mortal e, inclusive, ele vai aterrorizar bastante essas crianças e essa família. Vou dizer para vocês que eu estava com uma expectativa meio dúbia, afinal, para quem gosta de Stephen King sabe que nem sempre as suas adaptações são as melhores. Já tinha lido esse conto, ele não ficou muito gravado em minha memória, mas quando eu o reli, eu percebi que ele tinha realmente uma grande qualidade, ele é assustador, só que é um conto extremamente pequeno, tem umas 12, 13 páginas. No conto, a história inicia com a visita desse cara estranho no consultório do Dr. Harper e finaliza no consultório. Aqui já tem toda essa expansão da história, expansão essa que fez sentido e fez muito bem para a trama. Aqui a gente tem uma história interessante, essa questão do luto que está em segundo plano e às vezes até mesmo em primeiro plano, fazem todo sentido para deixar essa aura um pouco mais carregada, mais dramática e faz com que a gente consiga sentir empatia pelas personagens. Isso é muito importante num filme de terror. Fora isso, tem a questão do terror de fato, que aqui funciona, tem uma boa trilha sonora e tem uma gravação que às vezes beira ao especulativo e também algo extremamente criativo. Então diversos lugares são cenários onde pode ocorrer o medo, seja em cenários muito pequenos, seja em cenários muito grandes. Então o diretor conseguiu utilizar essa coisa do escuro, se eu não me engano o diretor é Rob Savage, vou colocar aqui para vocês. E outra coisa que eu achei muito interessante é que, além de brincar com a escuridão, que é muito importante para esse filme, sem fazer com que a plateia fique cega e não consiga enxergar o que está acontecendo, coisa que ocorre muito em filmes found footage, esse ator conseguiu trabalhar também com a iluminação. Então tem diversas cenas muito criativas envolvendo lâmpadas, envolvendo fósforos, porque faz muito sentido para o fio narrativo que está sendo construído. Não é um filme que me assustou no cinema, mas é um filme que me deixou tenso em diversos momentos, principalmente na cena do consultório do Dr. Harper, quando esse cara estranho entra ali e começa a contar os seus segredos e a gente não sabe exatamente para onde vai essa história e o que esse cara vai fazer. O que infelizmente não me aterrorizou foi quando esse monstro apareceu na tela. Eu não sou muito fã de filmes de monstros, até mesmo de alienígenas, e aqui ele acaba me perdendo um pouquinho, principalmente no ato final, que para mim foi um pouco acelerado.
mas isso não significa que o filme seja ruim, é só o meu tipo de terror que não casa com esse específico aqui, mas com toda certeza é um bom filme para você ver tranquilamente com a sua família no cinema, é um bom filme de terror e é um bom exemplar de uma adaptação do Stephen King. Então, minhas considerações finais é que vale muito a pena ver The Boogeyman no cinema, principalmente. Vale muito a pena ler Os Sombras da Noite, com toda certeza, mais ainda do que ver esse filme. E se você tiver alguma coisa para comentar aí embaixo, como dicas de filme, série e livro, também vale muito a pena comentar. Afinal, eu adoro cada comentário de vocês por aqui.